Sou casada há 10 anos, mas me apaixonei por um homem também casado. O que fazer? Filha, desapaixona, né? Por quê? Você é casada. Pelo amor de Deus, sacode essa poeira, porque é aquela velha história. Não acenda fogueiras que você não vai poder apagar. Não é assim? Eu, como padre, gente, eu sempre tenho esse princípio comigo. Como é que eu vou conseguir manter uma vida de padre? Uma castidade, né? Uma vida saudável. A partir do momento em que eu sei direitinho onde é que está a minha fraqueza. Se eu fico alimentando a minha fraqueza, é claro que eu quero ser fraco. Agora, se eu me policio, se eu me protejo, né? Para que eu tenha condições de vencer as dificuldades que são próprias da minha opção, a vida de casada é a mesma coisa. Mulher que não tem um comportamento como de mulher casada, que fica aí toda hora, né? Paquerando como se fosse uma solteirinha, vai correr o risco. Então, vale a velha história. Cuidado para não acender fogueiras que você não vai poder apagar. Ou então abrir porteiras que você não vai poder fechar. Essa história de apaixonamento é uma história complicadíssima. É casada. Com um homem casado, não tem como dar certo, gente. Vão ser 2 lares que vão ser destruídos, que vão ser prejudicados. Então, o sacrifício de agora impede o sofrimento de amanhã. E, gente, uma traição dentro do casamento, ela é tão séria, que primeiro, a pessoa está traindo a si mesma. Né? Toda vez que a gente é infiel, a gente está sendo infiel com a gente também. Aí você está sendo infiel com sua esposa, com seu esposo, você está sendo infiel com os filhos. Aliás, essa é uma dor que a gente não está acostumado a ouvir muito. Uma coisa é você ouvir a mulher contando o sofrimento que ela tem de ter sido traído pelo marido. Agora vai escutar o que é duro, como é difícil para um filho saber que a mãe trai o marido, trai o pai dele. É muito doído, minha gente. Um filho saber que o pai está traindo a mãe, é doído. Eu acompanho algumas histórias, né, de amigos que eu vejo de perto, né, como os filhos sofrem com a infidelidade dos pais. É muito doído. E o problema, sabe o que é? É a escola que você está fazendo. Que a partir do momento que você é infiel no seu casamento, os seus filhos todos sabem, você não se esqueça que você está perdendo a sua autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre os seus filhos. Porque autoridade não é mandar. Não é o fato de ser pai que lhe confere autoridade. Não. Você é pai, você tem autoridade. Mas essa autoridade tem que ser conquistada todos os dias com seu testemunho. É igual a pessoa que tem um monte de vício que vai dizer para o filho não ter. Com que autoridade? Só a autoridade da fala, da palavra? Essa não basta. Esta não convence ninguém. Por isso que nós somos. Se você tem uma vida de solteiro, você tem que ter uma vida condizente com a vida de solteiro. Uma vida de casado requer uma outra postura. Não adianta querer viver do mesmo jeito. Precisa tomar os cuidados para de repente você não criar infernos dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Complicado. Deixa as fidelidades. Vamos viver uma vida fiel, porque é mais segurança nos dias de hoje. Olha, gente, eu sempre digo, cada vez mais está complicado e difícil de ter filhos no mundo de hoje. Porque os contratestemunhos são muitos. Então, por isso que nós precisamos primar ainda mais pelo nosso comportamento como pai, como filho, como mãe. Como esposo, como esposa. Por quê? Quanto maior é a dificuldade, maior é a necessidade que nós temos de sermos corretos na nossa postura, na nossa conduta. E mesmo porque esse é o testemunho que vai valer e que vai ficar no coração dos filhos o resto da vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva,
cognitiva para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir
a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do alto amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu alto amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é alto amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é alto amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí naturalmente eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do alto amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo. Mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor.
Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Porque afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma.
Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes imóveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida afora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso, pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós, que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre, e lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala. Não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo o que a gente precisa chorar, e que às vezes a gente não tem direito.
Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Porque lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar. Porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele irracional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos tornam homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Ergue os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você. Mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos de Cristo. O muno sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você. Para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha. Mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos um mundo profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver, não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir. Mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade.
O munus profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetiza na vida dos seus filhos, seja profeta na vida dos seus filhos, seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta, expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa, tranque as forças da palavra negativa e desperta a força espiritual da palavra que unge, da palavra que cura, da palavra que encaminha, que endireita, que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus régio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno. Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que têm. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que têm. E nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo. Filhos amados de Deus. A salvação nos foi oferecida. E nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram e nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio. Jogar fora os ódios que eu guardei, que me machucam, os ressentimentos que me visitam diariamente e que me privam de evoluir espiritualmente, Senhor. Quebra toda a maldição do mal na minha vida. E hoje, fortalece em meu coração a fé, a esperança e a caridade. Tem uma parte aqui no Salmo, que por acaso eu até abri a Bíblia procurando uma passagem para começar o programa, e caiu. Senhor, é o Salmo 40. Senhor, não me recuses tua misericórdia. Tua fidelidade e tua graça me protegem sempre, pois me rodeiam males sem número. Minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, vem em meu auxílio. Olha que interessante. Não me recuses a tua misericórdia. Eu quero viver sempre debaixo da certeza de que teu amor é misericordioso, isso é, teu amor sente comigo. Ter a certeza da tua fidelidade, da tua graça, que são os instrumentos da minha proteção. Pois me rodeiam males sem número. Gente, esses males que nos rodeiam são as próprias situações da vida. Eu corro um risco diário de me perder dessa certeza do amor de Deus, por situações e por mentalidades que me afastam.
Eu posso deixar de ser cristão e continuar frequentando a missa. Se eu me desprendo da certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor, e que Ele me resgata diariamente, me corrigindo e também me colocando no colo, eu me debando para uma outra forma de cristianismo que não tem nenhuma ligação mais com Jesus. Sabe? Um pseudo, uma falsa compreensão cristã. Às vezes eu vejo o cristianismo, em alguns lugares, em algumas pessoas, o paganismo retornando. Simpatia. Você sabia que simpatia não é nada mais, nada menos do que uma forma pagã, que foi muitas vezes assumida pelo cristianismo como algo natural? Não, isso é rito pagão. Não tem nada a ver. Ou até mesmo as promessas que algumas pessoas religiosamente fazem marcadas pelo paganismo, mercantilismo entre elas e Deus. Esquecem que Deus é amor, esquece que Deus é misericórdia, que Deus não é mesquinho igual nós, que não temos que ficar negociando com Ele graças. Graça diz tudo, não preciso pagar por isso. Agora, preciso responder. É uma questão de delicadeza e educação. Eu reconheço que Deus me deu, não paguei para ter. Então eu agora sou delicado com aquele que me deu. Eu sou educado com aquele que me deu. Eu não pago, mas a graça se retribui com a gratidão. E o que é a gratidão? A oportunidade que eu tenho de colocar à disposição de outras pessoas que não foram agraciadas da mesma forma que eu, porque são diferentes de mim, foram agraciadas com outras coisas que eu não tenho. Então elas me agraciam com aquilo que é delas. Então eu, de forma gratuita, graciosa, generosa, vou começar a devolver aquilo que Deus me deu e que só é dele em mim. Aí sim nós estamos falando de um Deus generoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso que nos faz ser também. E é tão interessante, minha gente, quando nós encontramos pessoas que já são capazes de entender a religião assim. Não pedem nada a Deus, vivem para agradecer. Porque aquilo que já lhe foi dado é o suficiente para ela poder se virar. Eu particularmente penso que se nós formos honestos, nós não temos necessidade de pedir mais nada a Deus. Primeiro porque Ele sabe o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não acontece, ou porque não está na hora, ou porque nós ainda não fizemos a nossa parte para que aquilo acontecesse. Então não adianta você ficar julgando, gritando no ouvido de Deus para que Ele venha fazer o que talvez ainda não seja a hora, ou aquilo que ainda falta a sua parte ser feita. Isso é tão bonito porque causa em nós uma tranquilidade, uma serenidade, sabe? Eu tenho desfrutado muito isso nos últimos anos. Confesso do fundo do meu coração, eu tenho muitas ansiedades. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu trabalho muito. Mas eu não tenho ansiedades em relação àquilo que Deus vai fazer por mim, comigo, na parceria que nós temos. Não tenho. Como é que serão os projetos deste ano? Não sei. Eu sei é que chove diante de mim uma oportunidade, eu olho para ela, reconheço como uma graça de Deus, faço a minha parte, se der certo, bem, se não der, vai ter uma chuva daqui a pouco, choverá outra oportunidade. Choverá outra oportunidade. E assim nós vamos assumindo uma espontaneidade, uma naturalidade. A gente vai retirando essa ansiedade, porque às vezes as pessoas estão tão pesadas, tão necessitadas de saberem como será, como vai acontecer, e fica azucrinando Deus. A oração delas é sempre uma azucrinação no ouvido de Deus. Perde a oportunidade, essas pessoas perdem a oportunidade de estar com Deus como um amigo. Que não tem nada pior, minha gente, que a gente tem amigo que só se aproxima de nós para pedir as coisas. Coisinha. Eles nunca aparecem, aí manda um WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu já sei. Digitando. Eu sei que o digitando vai ser. Aí vem. É aniversário da minha avó, será que você podia mandar um vídeo para ela? Eu sei que isso é chato. A pessoa fica 1 ano sem falar com você. Mas na hora que ela lembra que ela precisa,
Deus às vezes é interpretado assim. O exemplo do vídeo é brincadeira, né? Estou falando quando você experimenta isso, eu nem preciso ficar te explicando, não. Você sabe muito bem como é ruim estabelecer ou ter uma pessoa que só lhe procura quando precisa. Não fica gratuita, a amizade não amadurece. Com Deus acontece a mesmíssima coisa. Muitas vezes nós não avançamos na relação com Ele, porque nós só o procuramos porque precisamos pedir. É aquela velha, nossa, eu estou precisando rezar. Essa frase nunca deveria sair na boca de um verdadeiro cristão. Nós não estamos precisando rezar. Nós deveríamos rezar naturalmente. Não deveria ser um fato ocasional, não. Vida cristã, vida espiritual, é a vida de todo dia, de toda hora, de nós sorvermos este Deus que está aqui neste estúdio, que está aqui nessa música, que está aqui nas pessoas que trabalham, que está aqui nas pessoas, nos bastidores que a gente nem enxerga. Isso é vida espiritual. Cada um fazendo bem o seu papel, desenvolvendo bem a sua função. Isso é ser cristão. É a gente trabalhar com honestidade, é a gente trabalhar com dignidade, é a gente dar ao outro. Ainda agora estava dizendo, voltei de Portugal e eu fiquei impressionado com a penetração da Canção Nova no meio dos portugueses. Como a Canção Nova tem ajudado a reconstruir no coração de tantas pessoas que foram estragadas por discursos religiosos, muitas vezes feitos pelos pais, na maior ingenuidade, sem saber que estavam estragando os seus filhos. Homens e mulheres de 60, 70, 80 anos, tendo a feliz oportunidade de redescobrirem Deus de um jeito certo. Como? Através da Canção Nova. E você vai dizer que essas pessoas não participaram dessa evangelização? Não. Eu, quando chego ao coração de tanta gente através deste programa, eu estou amparado por muita gente aqui. Então, o Deus que acontece através deste programa, não é somente através deste microfone, não é somente através do Christian, não, é toda uma equipe técnica que está cuidando de nós. Se um deles não estiver na consonância, na mesma consonância, se um deles estiver aqui com o coração pesado, ele deixa de participar do projeto. Então, não tem de dizer, estou precisando rezar. Não, a oração deve ser para nós. A gente tem que compreender a oração a partir da necessidade que nós temos de amar e ser amados. Eu preciso de pessoas onde eu me sinta amado. Isso é rezar. A minha relação com Deus passa pela mesma regra. Ali, o Salmo, que diz de maneira tão bonita, Senhor, me proteja com a sua misericórdia. É esse Deus que nós precisamos entender. Não um Deus que vem de graças, que cobra o dízimo para poder nos dar algum benefício, não. É um Deus amoroso, que não se cansa de bater à porta do nosso coração e da nossa vida para poder torná-la muito melhor, para participar intensamente da nossa história. Você que agora me assiste, o que você acha que você faz, que faz parte do seu jeito de ser, que você sabe que você prejudica quem você ama? Quais são as atitudes, quais são as posturas? O que é próprio do seu jeito de ser, que você sabe que é nocivo, que os outros já disseram, que você até mesmo já reconheceu, mas que você ainda não mudou, que você ainda não deu um passo na direção dessa transformação? Aí você identifica o que é nocivo em você e você começa a lembrar quais são as pessoas que você ama e que poderiam ser o motivo dessa sua transformação.
Quando a gente não ama ninguém, pode ser que seja muito difícil mesmo você encontrar um motivo, né, um sentido para essa mudança. Por exemplo, eu tenho um temperamento explosivo. Então eu amo quem vive comigo. E eu não quero viver machucando essas pessoas. Então eu vou fazer de tudo para ter um autocontrole, para que eu não venha explodir com essas pessoas, para que eu não venha vomitar, desculpe a palavra, vomitar o meu mal-estar em cima delas, porque elas não merecem. Então se eu não sou capaz de mudar as minhas posturas por aqueles que eu digo que amo, por quem que eu vou mudar então? Porque eu acredito mesmo, minha gente, que quando nós amamos de verdade alguém, nós somos capazes de fazer sacrifícios, nós somos capazes de mudar posturas, nós somos capazes de nos tornar vigilantes. E isso não é sequestro da subjetividade. O que eu falo no livro é quando eu abandono tudo aquilo que em mim é positivo, a minha liberdade, a minha capacidade de ser eu, porque alguém me impôs a necessidade de mudar para agradá-lo. Não. Aqui eu estou falando de uma mudança que não é para agradar somente. É para provocar o bem que muitas vezes, porque eu não faço, porque eu não realizo, eu deixo de provocar. Eu fico pensando, tudo bem, a mãe ama o filho. A mãe faz de tudo para que o filho seja saudável, para que o filho não adoeça, porque é natural do amor o desejo de que o outro seja saudável. Então, quando ela sabe que ela prejudica a saúde do filho fumando perto dele, ela deveria ser capaz de mudar essa atitude por causa do amor que ela diz sentir. O ideal seria se ela parasse de fumar. Mas se ainda não tem força suficiente para isso, ou se ainda não encontrou os recursos para parar de fumar, que pelo menos então não fume dentro de casa. Eu falava isso lá na minha casa, porque na minha casa tem muitos fumantes. Quantas vezes eu entrava na casa da minha irmã, eu era seminarista ainda, estava lá a minha irmã, as filhas dela, fumando, com as crianças andando dentro da cozinha. Eu falei, gente, essas crianças não são obrigadas a sofrerem as consequências dos vícios que vocês assumiram. Pelo amor de Deus, que atitude eu preciso ter para demonstrar que eu amo? Naquele caso, é não acendendo um cigarro perto de quem eu amo. Se eu já estou me causando esse mal terrível, agora, causando no outro que eu amo, disso eu estava falando, minha filha. Muitas vezes, na tentativa de agradar ao outro, nós esquecemos quem somos nós. E acabamos assumindo um papel, usando uma máscara para agradar. E isso é um sequestro da subjetividade que nós estamos permitindo, né? O outro acaba me exigindo que eu mude para que ele me ame. E eu, porque quero ser amado, acabo aceitando cumprir o papel que ele determinou para mim. Quando eu digo que nós sabemos que nós amamos o outro quando somos capazes de mudar por eles, eu estou falando de situações em que nós identificamos que somos defeituosos naquela atitude. No livro eu falo do roubo de algo que é positivo. Eu sou eu e vou permitir ser outro porque o outro quer que eu seja quem ele idealizou. Não, não é esse caso. Eu sou capaz de dizer que amo quando eu sou vigilante com tudo aquilo que em mim me estraga e estraga o outro. Um exemplo muito simples. Eu vou ser capaz de parar de beber porque amo meu filho. Porque quando eu olho para a criatura que eu amo, eu reconheço nela onde os meus excessos, aquilo que de mim é prejudicial para ela. E aí eu vou fazer de tudo para que eu tenha condições de me transformar pelo amor que eu sinto. O meu pai parou de beber assim. Eu me recordo, sabe, minha gente? Meu pai foi um homem muito bom,
um homem muito trabalhador, um homem muito honesto. Eu não tenho isso aqui para me envergonhar do meu pai. Mas teve um determinado momento da vida que o vício do álcool falou mais alto. E nós sofremos muito com ele. Porque é muito sofrido você ver alguém que você ama vivendo, um processo de autodestruição. E depois de longos anos vivendo aquela tristeza, eu me lembro que era menino e eu não tinha vontade de voltar para casa. Ia chegando final de semana, o meu coração ia ficando apreensivo, medroso, porque eu sabia que o final de semana representaria confusão, briga, porque onde o álcool entra, o vício do álcool, ele abre portas para tudo isso. Então eu me lembro que depois de um fato muito triste que nós vivemos, causado pela bebida dele, ele estava sentado desolado no sofá lá da nossa sala, sozinho. Era um fim de tarde, ele não estava bêbado, ele não estava alcoolizado. E eu tinha muito medo do meu pai, sabe? Eu amava o meu pai, mas eu tinha muito medo dele, porque ele era um homem... Ele era muito silencioso, então eu tinha medo de incomodar. Ele era um homem muito calado, eu tinha medo de ser excessivo com ele. Então eu, muito medroso, me aproximei, sentei perto dele, e eu me recordo ainda do tremor das minhas pernas e das minhas mãos, fazendo uma pergunta para ele. Eu perguntei assim: pai, o senhor me ama? Ele me olhou assim, meio assustado, e disse: claro que eu te amo, meu filho. Eu falei: se eu pedir uma coisa para o senhor faria por mim? Aí ele ficou silêncio, baixou a cabeça e falou: o que você gostaria de me pedir? Aí eu disse assim: eu gostaria de pedir que o senhor nunca mais bebesse. Porque a gente sofre muito com o álcool do senhor. A gente sofre muito com o vício do senhor. Eu pensei que eu ia morrer depois de ter conseguido falar isso para o meu pai. Imagina que eu era um menino de 7, 8 anos, dizendo isso ao homem que me trouxe ao mundo, As autoridades totalmente invertidas ali naquele momento. E ele não me disse nem que sim, nem que não. Ele me abraçou e me lembro do choro que o meu pai chorou naquele dia. Um choro muito sentido. Eu chorei com ele, saí da sala, e a partir daquele dia, o meu pai iniciou um processo de busca, de ajuda, e graças a Deus o meu pai superou tudo aquilo. Nós tivemos a oportunidade de vê-lo vitorioso, vencendo os limites do álcool e retornando ao homem que ele sempre foi e que o álcool estava matando. E aquilo para mim serviu como uma lição, minha gente, porque eu acho que a minha palavra naquele momento foi fundamental para que o meu pai se fortalecesse para ter coragem de dar um passo na direção que ele precisava viver. O amor que ele sentia por mim. Eu não tenho dúvida de que meu pai me amava. Ele manifestava isso nas pequenas coisas. E por causa do amor que ele sentia, ele foi capaz de ouvir o meu pedido. Já contei aqui a história de Viktor Frankl, o pai da logoterapia, que no campo de concentração, já não tendo mais ninguém a quem amar, ele plantou um vasinho de flor e colocou na janela. E estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se você morrer, se eu morrer, você morre também. Então eu vou viver para cuidar de você. E no momento que ele assume esse compromisso de cuidar do vaso de flor, ele devolve a ele o que o campo de concentração havia arrancado do coração dele, que era o sentido para a vida. Porque no campo de concentração, vivendo um regime de escravidão e já não tendo mais a esperança de encontrar alguém que o motivasse, a sair daquele lugar, a suportar os sofrimentos daquele lugar,
Não tendo mais ninguém que o esperava, ele corria o risco de morrer, de se entregar ao processo da morte. Foi justamente o que ele identificou nos colegas do campo de concentração. Que aqueles que já sabiam da morte de seus familiares, eles se entregavam ao processo de morrer. Perdiam o sentido da vida, porque já não tinha mais ninguém esperando por eles, e entregavam os pontos. Viktor Frankl, para não perder o vínculo com a vida, o que a filosofia chama de maneira tão sofisticada, de elan vital, que é o que nos prende à vida, o que nos faz querer amanhecer todos os dias, trabalhar e lutar e não desanimar, fez com que aquele homem pudesse encontrar, então, ali naquele vasinho de flor, esse elan vital que o campo de concentração estava matando dentro dele. Minha gente, é só olhar nas janelas da nossa vida qual o vasinho de flor que a gente tem, né? Para poder nos motivar a essa mudança. Eu creio que isso é tão válido. Você ser capaz de amar. O amor é dinâmico, é bonito ser capaz de amar, mas vamos entrar no dinamismo desse amor, porque senão ele vira uma palavra infértil. Ou ele vira um sentimento que se vive muito sozinho, né? Não. O amor, ele faz sempre um movimento, é do outro para mim, de mim para o outro, e vice-versa. E ele sempre vai motivando transformações. Eu identifico que quando nós estamos cegos para aqueles que nós amamos, a gente deixa de fazer as transformações que nós precisamos viver. Impressionante o quanto que a criatura amada beneficia aquele que a ama. Porque é na criatura amada que eu identifico o que eu preciso fazer para ser melhor. Isso é o amor, é esse movimento que nos oferece um espelho para que a gente tenha condições de olhar e identificar o que eu preciso fazer para ser melhor. Por quem eu amo, por causa dos que eu digo que amo. É o retorno do amor, é o benefício do amor. É o outro me dando caminhos para eu trilhar e ser melhor. Então não tenha medo. Não tenha medo de olhar na janela da sua vida e descobrir o sentido de tudo isso. Por quem você precisa mudar? Por quem vale a pena mudar? Renovar o sentido da vida carece olhar as pessoas que estão ao nosso redor e a partir delas e por elas, a gente tomar decisões que possam favorecer o nosso crescimento, que depois vai beneficiá-las. Toda vez que eu encontro um filho drogado, um filho perdido nas drogas, e eu olho para o sofrimento da mãe, ali eu vejo quem é que pode curar? Quem pode curar quem nessa história? É o amor que um sente pelo outro. É o filho olhar para a mãe e perceber o quanto que ela sofre pelo processo de autodestruição que ele está vivendo. É a gente ser capaz de mudar as nossas escolhas porque a gente tem alguém que nos ama. E a partir desse amor, a gente ser melhor e a gente modificar o que precisa ser modificado. Quem sabe hoje no programa, quem sabe hoje este programa, só tem acontecido para isso. Para nos chamar a atenção para o vasinho de flor da nossa vida. Quem é o vaso de flor que pode dar sentido a você? Quem é o vaso de flor que pode fazer a sua vida ser diferente? Que Deus abençoe o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração. E nos motive à mudança tão necessária que todos nós precisamos viver. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Tem aqui uma pessoa que não quer ser identificada e ela fala assim: Padre, eu gostaria muito que o senhor me orientasse, pois eu sinto muita dificuldade em lidar com o meu desejo de viver a castidade nos dias de hoje. Eu tenho 28 anos, tenho esse propósito, mas em um mundo de valores tão invertidos, Padre, eu me sinto pressionado. Isso me faz ficar ansioso, pois eu quero encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa me entregar, mas muitas vezes eu não sei esperar pelo momento certo, e então acabo desanimado em muitos momentos. Como posso manter esse propósito de viver castamente, Padre, e aceitá-lo como um valor em minha vida, mesmo com toda essa pressão, até que eu realmente encontre alguém que tenha o propósito de viver esses mesmos valores considerados por mim importantes? Muito obrigado. Meu querido, viver a castidade será sempre um exercício de muita luta. Primeiro porque a gente tem que ressignificar a sexualidade na nossa vida. No início do programa nós dizíamos que nós vivemos de maneira muito superficial. Sim, cada vez mais, minha gente. Nós somos estimulados a pensar de maneira rasa o tempo todo. Infelizmente, a programação que nos oferece na televisão, se é uma programação mais inteligente, ela não tem audiência, em pouco tempo ela cai por terra. Então, com isso, nós vamos ficando muito superficiais nas elaborações que nós fazemos da própria vida que nós vivemos. Eu preciso elaborar a minha existência do ponto de vista conceitual. Eu preciso me pensar. E uma das coisas que sofre justamente com essa superficialidade é a sexualidade. Primeiro que a gente nem sabe distinguir muito bem sexualidade de vida genital, de vida afetiva. Muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade se resume à vida genital, não é não. Eu sempre gosto de dizer, a relação genital é diferente de uma relação sexual. A relação genital é aquela em que o outro não passa de um objeto do meu prazer. É apenas o contato entre os corpos, o que pode ser muito frustrante depois que termina. Se você for parar para ouvir as muitas mulheres que estão hoje sendo vítimas de seus maridos, porque não se sentem amadas sexualmente, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Casamento é um risco, porque justamente falta o cultivo, falta espiritualidade, falta profundidade na vida a dois. O casamento se limita a ser vida genital. Por isso que em pouco tempo perde-se o interesse pelo outro, fica cansativa, vira muitas vezes um fardo para a mulher, porque a mulher tem uma maneira muito diferente de interpretar a vida sexual. Infelizmente, vamos fazer aqui a nossa meia-culpa, o homem por ser... eu não vou ficar pondo defeito na gente, não. Vou falar que por causa da diferença humana que existe entre homem e mulher, muitas vezes o homem faz a sua vida sexual ser meramente genital. E para ele isso não é tanto um problema. Mas para a mulher, quanto sofrimento no coração de uma mulher, porque ela se limita a ter uma relação genital. O sexo é muito mais, a vida sexual é muito mais que vida genital. A vida sexual engloba os sentimentos, engloba o amor, engloba o carinho, a atenção. A vida genital não, terminou, acabou. Um vira para um lado, vira para o outro e vão dormir. Então, meu amigo, é luxuoso pensar a sexualidade hoje a partir da castidade. E até os casais casados podem experimentar o valor da castidade. Não estou dizendo que você não terá vida sexual com a sua esposa, não. É que você terá uma compreensão da sua vida sexual a partir de um princípio fundamental que a castidade coloca, que é o profundo respeito pelo outro. Não é um moralismo você fazer a abstenção da vida genital antes do casamento. Porque você já está experimentando a vida sexual que engloba o afeto, que engloba o amor, que engloba o respeito e até mesmo
a excitação que você tem pelo outro. Porque também, outro dia não, já tem muitos anos, eu encontrei um rapaz na Canção Nova, eu era padre recém-ordenado, e ele veio me contar que ele iria se casar daí 15 dias, e ele me contou com muito entusiasmo que durante os 2 anos de namoro, ele conseguiu viver plenamente a castidade com a namorada dele. E ele se orgulhava de que durante esses 2 anos de namoro, ele nem sequer excitado havia ficado com a namorada. Quando ele me disse isso, me bateu um desespero. Meu amigo, você não pode nem se casar desse jeito. Viver a vida de castidade não significa você não ter interesse, apetite sexual pelo outro. A castidade não é essa coisa que nos coloca dentro de uma couraça como se nós fôssemos assexuados. Não, a castidade é você saber que o outro lhe é aprazível do ponto de vista sexual, existe a atração sexual, e você racionalmente diz a você e ao outro que esse prazer vocês vão reservar para o futuro. Se não existe a atração física, é possível que esse casamento nem seja válido. Um equívoco daquele rapaz. Quando eu digo para vocês que é luxuoso pensar a castidade nos dias de hoje, é porque a gente se limita a pensar que a castidade é a mera abstenção da vida sexual, da vida genital, desculpe. Não, é muito mais. É antes de tudo uma experiência de autoconhecimento, de autocontrole. No mundo que pensa tudo de maneira muito rasa e que forma gente rasa, é possível que a gente vá pensar os nossos instintos sexuais, todos muito à flor da pele e sem nenhum controle sobre eles. Isso vira um desastre na vida da pessoa. Quantas meninas hoje, perdendo a dignidade porque não são capazes de viver a castidade? No primeiro encontro com o rapaz, já vão para o motel com ele, já se entregam, e depois ficam chorando porque aquele rapaz não a valoriza como ela precisa ser valorizada. Mas é claro, se você foi tão fácil para ele, é bem provável que ele esteja pensando que você seja fácil para qualquer um que chegue na sua vida. Vá conversar com os homens, vá conhecer os seus bastidores para vocês verem. Eles vão querer casar com quem se preserva. Para esse pensamento é machista. Não, eu estou apenas te alertando que também um homem pode cair neste relativismo. Uma mulher também pode fazer a sua escolha pensando naquele que foi mais difícil para ela. O que eu estou dizendo é que a dignidade, ela pode ir embora quando você não tem o controle do seu apetite sexual. Isso pode abrir portas para muitos processos destrutivos na vida de uma pessoa. Sim, a sexualidade é uma porta que abre, que pode nos trazer um processo de destruição muito severo, muito grave. Por isso, meu amigo, quanto mais você se conhecer, quanto mais você mergulhar nesses subterrâneos do ser, maior será a sua capacidade de administrar a sua sexualidade. Inclusive, desdobrando-a numa vida afetiva. Eu sempre digo isso. Como é que o padre pode viver a sua castidade? É só ele não abrir mão de ter amigos. É só ele descobrir as dimensões positivas dessa restrição da vida genital, que me dá uma concentração maior nos meus projetos. Sim, eu tenho consciência disso. A castidade já era uma opção na Idade Média, não era para religiosos, não. Os professores acadêmicos faziam opção pela vida casta. Eles se casavam com o conhecimento. Um padre, se ele tem bons amigos, se ele enche o coração dele de amor, de afeto, se ele se doa no dia a dia, as irmãs a mesma coisa, as religiosas, quando elas se empenham no amor ao próximo, nos projetos que a realizam, não é que vai ficar mais fácil administrar. Não é que ela não vai ter problemas com a sexualidade, não. É que você vai ficar mais harmonizado
Porque as dificuldades existem em todas as dimensões da vida. Você faz a experiência de não ser um religioso como eu sou, e você precisa se preservar para que a sua dose de autoestima continue te protegendo, te dando imunidade. É assim que funciona. Sexualidade, quando ela é compreendida apenas como uma genitalidade, ela reduz o ser humano a ser um mero objeto para o outro. E você não pode se tornar um mero objeto. Você é alguém que tem valor. Então, no esforço pela castidade, busque sempre conhecer-se, para que no momento que você estiver diante de alguém que merece a sua totalidade, você esteja pronto para oferecer. Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você que é de Juiz de Fora para estar comigo aí no dia 18 de novembro no Cine Teatro Central. Esse show era para ter acontecido hoje, na verdade, dia 11, mas ele foi transferido para o dia 18. Por problemas meus, viu? Problemas de agenda. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Povo de Juiz de Fora e região, meu querido amigo Fabiano que está organizando, muito obrigado pelo carinho, pela forma respeitosa com que vocês têm nos proporcionado este retorno a Juiz de Fora. Vamos continuar a nossa luta por fazer esse mergulho no ser, por buscar as alturas, qualificar cada vez mais o nosso coração. A qualidade da nossa vida depende do tanto que a gente se investiga. A qualidade da nossa vida vai depender da disposição que nós teremos para lidar com os subterrâneos do nosso. Tire um tempo para você. Tenha um tempo para você prestar atenção em você. Tenha um tempo para você prestar atenção no jogo que você faz. A maneira como você se articula na vida. O que você atribui ser valioso. O que para você tem sido importante. Desça lá no fundo do seu significado. Não tenha medo. Não tenha medo de investigar com profundidade as suas escolhas, os seus amores, os seus valores, para que, munido deste autoconhecimento, você alcance as alturas. Fazer o mesmo roteiro que os santos fizeram. Do chão ao céu. Não se chega à vida mística sem antes passar pela dureza das pedras, pela dureza do chão. Eu desejo do fundo do meu coração que esse processo seja interminável em todos nós. Que a gente nunca se sinta satisfeito com aquilo que espiritualmente a gente já alcançou. Não para ser uma vaidade, mas para crescer dentro de nós a consciência. Quanto mais a gente se tem, muito mais a gente terá a Deus. E quanto mais a gente tem a Deus, muito mais a gente se tem. É um ciclo que nunca termina. Quanto mais eu me conheço, muito mais eu conheço a Deus. Quanto mais conheço a Deus, muito mais. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!